Maravilha! Bora começar e vamos efetivamente começar a nossa disciplina. Eu entendo que a revisão, ela parece até ser simplesmente um apanhadão geral, mas a gente fala de bastante conceito e bastante é, detalhes da linguagem e características e técnicas de programação que a gente vai aplicar durante o decorrer dessa disciplina toda, né? Então, a revisão por si só, ela é uma revisão superficial, porque a gente não está desenvolvendo muitos exercícios, se aprofundando muito, mas ela não é tão superficial assim, né? A gente faz um apanhadão geral de bastante conceitos e teorias, fala de um monte de coisa e a gente vai usar esse monte de coisas agora. Vamos começar a nossa brincadeira, então. A gente vai iniciar um processo natural da nossa vida, né? O processo natural que a gente vai começar agora vai ser justamente montar um algoritmo para fazer uma busca bem simples, né? Mas a gente usa buscas o dia todo. Literalmente o dia todo a gente trabalha com algoritmos de busca nas nossas, nos nossos devices, seja no computador, no notebook, no celular. Se você quer instalar um app no celular, se for Android, você vai lá na Play Store, você vai digitar alguma coisa lá e ele vai pesquisar. Esse processo de procurar é uma busca. Quando você está no teu sistema operacional Windows e você clica lá no iniciar e começa a escrever alguma coisa, por exemplo, você quer abrir a sua IDE, e aí você clica no iniciar e já começa a escrever o nome da tua IDE. E aí ele vai buscando, ele vai procurando, ele vai filtrando isso daí. Então, é muito normal no nosso dia acontecer esse processo de busca. A gente trabalha muito com isso daí. Faz parte do nosso dia a dia. Quem dificilmente no dia não faz pelo menos uma pesquisa no Google, né? Obviamente, aí quando eu falo Google, entenda qualquer buscador, pode ser o Bing, né? Que não tem problema, por debaixo dos panos faz a pesquisa no Google, tá tudo certo, de qualquer forma. Mas, tirando a zoeira e a brincadeira, Nossa, né? que comentário pesado, meu Deus. É para começar bem, né? É para começar bem. A gente tem aí a ideia de que sempre a gente Depois o Tim faz escravo e não buscas. sabe por quê. Deve ser por conta disso. Aí depois o Teams para de funcionar para mim, agora eu tenho que ficar esperto, né? Tá bom. É vingança da Microsoft contra as minhas piadinhas maldosas. Mas tranquilo, vamos continuar a brincadeira, né? Não tem problema. A gente sempre usa processo de buscas quando a gente, por exemplo, está programando na nossa IDE e ela sugere, né? Ela faz a sugestão de alguma coisa e conforme a gente vai digitando, ela vai filtrando, ela está buscando um padrão. É busca. Se você tiver, e eu estou falando só de coisa de computador, mas sei lá, você pode estar pensando em jogar cartas, né? Normalmente, quando você pega uma mão de cartas, né, uma quantidade de cartas de um baralho para um jogo qualquer, qual que é o primeiro processo que você faz, né? Vamos supor, você pegou a primeira carta, então você está com a carta aqui na mão, você está olhando ela. Aí você vai lá e pega a segunda carta, você olha, você decide se você vai colocar a que você pegou agora depois ou você vai colocar antes, você vai decidir a ordem. Você está com as duas lá, agora você pegou as duas, você vai pegar mais uma, então foi lá, pegou mais uma, tá com mais uma aqui, você vai decidir, é antes, é no meio das duas ou é depois delas? Então você já começa a fazer um processo de ordenação. Então toda vez que você ouvir aí o processo de busca, você vai buscar e o processo de ordenar é um processo de buscar a posição correta que você vai inserir a carta ou inserir o valor.
Então, sempre é um processo de busca envolvido. A busca sempre vai ser utilizada nos nossos processos. Seja num banco de dados, ele usa muito o esquema de busca. Tanto é que ele tem as ferramentas, né, de indexação, tem os índices, para acelerar o processo de busca. Então, quando você está buscando alguma coisa, ele tem uma técnica de buscar em cima de alguma coisa que está ordenado, porque ele sabe a ordem. Porque se ele não tiver ordenado, a gente tem o problema da busca ser extremamente demorada. Vamos imaginar que eu pegue o dicionário de todas as palavras da língua portuguesa e eu coloco na sua mão. E aí eu falo para você, procura para mim a palavra taxonomia. E aí você vai pegar, abrir na primeira página e vai olhando uma por uma? Não, você vai abrir um monte, vai pular, porque você sabe que taxonomia começa com T. Então você vai lá na página que vai procurar uma página que tenha T. E aí, se você encontrar, abrir, por exemplo, tem TE, você está procurando TA, de taxonomia. Então você vai voltar. Então, é natural esse processo de busca que a gente executa. A gente faz muito isso daí. E a ordenação é algo muito importante, né? Mas vamos supor que eu te entregue o mesmo, né, o mesmo dicionário que tem todas as palavras da língua portuguesa e o infeliz que organizou esse dicionário, ele colocou tudo bagunçado. Se eu falar para você procurar taxonomia, você vai ter que olhar página por página. Então, você vai ter que abrir na primeira página e vai olhar a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra, abre na segunda página, primeira, segunda, terceira, até a última, e você vai folheando página por página, vendo palavra por palavra. É um processo que é natural também a gente fazer. Quando você busca alguma coisa e você não consegue perceber a ordem que aquilo onde você está procurando tem, é um processo de uma busca sequencial, aonde você vai pegar o primeiro elemento e você vai ver lá, é o que eu quero? Não. O segundo, é o que eu quero? Não. O terceiro, é o que eu quero? Não. O quarto, é o que eu quero? É. Pronto, você achou. Então, hoje, a gente vai brincar de fazer este processo de identificar qual que é o valor que existe dentro de um conjunto de valores que eu quero. E eu quero identificar isso daí da melhor forma possível. A primeira execução que eu acho que a gente pode fazer seria, por exemplo, vamos pensar, o que eu posso procurar? Vamos ver. Pensei no negócio, olha só. A gente poderia procurar carga horária de professor. Então, já que a gente está numa aula, né, a gente poderia procurar a carga horária semanal de um professor. Tem professores que podem ter uma carga horária, sei lá, de 8 horas aula por semana, outros podem ter até 40 horas aula por semana, ou, sei lá, o cara dá aula em público e particular, ele consegue chegar lá nos 60 e poucas horas por semana. E eu quero descobrir quem que tem a maior carga horária, por exemplo. Então, vamos imaginar carga horária de um professor. Então, os professores, eles ministram algumas determinadas disciplinas e ele pode ministrar muitas disciplinas, ter muitas turmas, e aí, em consequência disso, ele tem uma carga horária maior, mas ele também pode ter aí uma carga horária menor, por exemplo, ele só dá aula de uma única e específica disciplina para uma turma e são 2 aulas por semana. Então, a carga horária dele é 2, por exemplo. Vamos criar um programa que consiga identificar
qual que é a maior carga horária de um grupo de professores. Vamos brincar de fazer essa pesquisa. Então, vou criar aqui um programa, já vou salvar. Vamos dar um nome para esse cara daqui. Busca maior carga horária. Então, ele vai buscar a maior carga horária. Então, o meu programa é isso daqui, busca a maior carga horária. E aí, obviamente, a gente vai precisar fazer o nosso método principal. Public static void main string args. Agora a gente vai começar a nossa brincadeira. Eu vou criar, então, a primeira identificação importante que a gente tem que ter, que são as nossas cargas horárias. Então, quais são as cargas horárias dos professores, né? Então, vamos criar aqui um array que vai ter as cargas horárias dos professores. E aí, vamos colocar algumas cargas horárias, né? Por exemplo, normalmente, não necessariamente, os números de carga horária normalmente são pares, né? Então, por exemplo, tem professor que pode ter aí 16 horas aula por semana, outros podem ter 40 horas aula por semana, alguns podem dar apenas uma disciplina, né? E aí eles têm 4 horas por semana. Ou a gente tem a possibilidade de acúmulo, e aí se for em órgão público, ele pode acumular 40 mais 24, 64 horas por semana, ou, sei lá, ele pode ter aí uma carga horária de 30 horas. Coloquei aí alguns valores, chutei 5 valores para a gente poder iniciar a nossa brincadeira aqui, né? Então, estou declarando aqui um array, um vetor de inteiros, chamado carga horária, e esse carga horária tem as cargas horárias dos professores. Eu tenho 5 professores e eu coloquei aqui as suas cargas horárias. Não existe uma ordem, então fui colocando conforme eu fui encontrando o professor e perguntando quantas horas que ele trabalhava por semana, e eu fui anotando e coloquei aqui. Maravilha. Então, o primeiro processo foi esse. Vou pegando parte por parte da informação e montei o meu todo. Agora eu já tenho a minha lista aonde tem todas as cargas horárias que um professor pode ter. Para facilitar a nossa vida, eu acho que é bom a gente iniciar com algumas boas práticas. Uma das boas práticas que eu gosto de utilizar é fazer a chamada de métodos, né, para fazer a impressão das coisas que a gente tem. Então, na minha opinião, algo interessante a gente criar métodos para facilitar e organizar o nosso processo de desenvolvimento. Eu gostaria de imprimir esse array para a gente ter na hora que a gente executar, que mostrasse para a gente lá bonitinho como que é essa estrutura, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método para imprimir para a gente, para que eu não precise ficar fazendo um iterador, mandando imprimir, então eu não quero isso daí. Eu quero que facilite a nossa vida. Então, nesse primeiro momento, vou já começar aqui a criação de um método para que a gente possa trabalhar. O nosso método, eu vou chamar ele de imprime. E ele vai ser um método e ele vai imprimir alguma coisa para mim. O imprime, ele vai ter que imprimir um vetor que eu passar para ele. Então, um array que eu passar para ele, ele vai imprimir. Então, a ideia é essa, eu vou imprimir cada um dos elementos do meu array. Para tanto, eu vou precisar de uma variável que receba aqui esse vetor, esse array, né?
Então, eu vou ter aqui uma variável que receberá esse vetor. Esse cara daqui tem que ser um vetor também, já que ele vai receber um vetor, esse cara tem que ser um vetor. E o meu imprime, ele simplesmente vai chegar e vai imprimir. Pronto, ele vai imprimir. Ele não é um método que vai devolver alguma coisa. Eu vou dar um system para imprimir, um system out print no imprime. Não é. Eu quero que ele já faça isso daqui dentro. Então, ele não me retornará nada. Então, a construção dele é isso aqui. Ele não retorna nada, o nome dele é imprime e ele recebe um vetor. Só que esse vetor, ele precisa ser dito qual que é o tipo dele, né? Então, estou declarando que é um vetor de inteiros. Uma sacada boa para a gente poder trabalhar, né? Vou só colocar espaços para vocês visualizarem que tem a abertura, o fechamento do parênteses para não confundir. Só que o que acontece? Esse método imprime, ele vai ser utilizado dentro do método principal. Se ele vai ser chamado dentro do método principal e eu não quero instanciar um objeto, eu preciso fazer com que ele pertença à classe. Para fazer com que ele pertença à classe, eu preciso transformá-lo em um método estático. Então, beleza, static. Pronto. Ele agora é um método que pode ser chamado dentro da própria classe sem a necessidade de criar um objeto para acessá-lo. Então, por isso, ele é estático. Criei aqui um método estático que não me retorna nada, o objetivo dele é imprimir alguma coisa e eu quero imprimir um vetor de inteiros. Maravilha. Vou iniciar o processo da impressão. A gente pode trabalhar essa impressão utilizando um for convencional, então só para que a gente possa lembrar de possibilidades, né? Poderia fazer um for, e aí, utilizando aqui uma estrutura de um for convencional, né? Fazendo um system.out.print, e aí eu vou imprimir, fazer alguma coisa assim, né? No final, ele dá uma pulada de linha. E esse cara daqui, ele vai imprimir o nosso vetor. Então, aqui, em algum momento, ele vai imprimir o vetor. E o vetor em um determinado índice que ele vai imprimir aqui, né? Então, o objetivo dele é imprimir esse vetor em algum determinado índice. Para tanto, eu preciso fazer aqui o meu esquema de iteração, né? Então, int, eu vou parar de usar i só de provocação, tá bom? Vou utilizar outros nomes de variáveis para que vocês possam entender que não necessariamente a gente precisa que seja i sempre, né? Por exemplo, posição igual a zero. Posição menor que o meu vetor. Como eu não sei a quantidade de elementos que o vetor tem, eu preciso utilizar o método que traz para mim, né, a quantidade de elementos que tem dentro do vetor. Qual que é o tamanho, o comprimento do meu vetor. E posição mais mais. Só vou tirar um pouco o zoom para você visualizar. Tá aí tudo que a gente escreveu, né? Então, vamos fazer a impressão. Agora eu vou imprimir cada um dos elementos de cada uma das posições desse vetor. Então, posição. E aí eu vou fazer essa impressão. Só que eu quero organizar isso aqui de uma maneira que fique com um espaço, só para que fique mais organizado. Já criei um método para imprimir e vamos ver se essa saída aqui de impressão tá ok. Acabei de fazer lá o meu imprime, vou chamar ele imprime, e aí eu vou passar meu array de carga horária. E aí, beleza, eu passo o array para dentro do meu vetor, para dentro do meu método imprime, ele recebe aqui em vetor. Lembrando que isso daqui é um objeto, logo eu recebo uma referência desse array, então eu vou receber a referência dele. Na verdade, o vetor ele está apontando para estes elementos diretamente, como a gente conversou na última aula. E vamos ver, né?
Compilando, vamos ver se eu não escrevi nada errado. Não, não escrevi nada errado, vamos rodar. Olha lá que legal, já está rodando, funcional, já está saindo lá exatamente os mesmos elementos que eu tenho ali. Então, beleza, já está ok. Eu já consigo imprimir o meu vetor através de um método. A gente vai usar esse método de impressão sempre, né? Hoje eu fiz ele com esse for. Hoje não, nesse momento eu fiz ele com esse for convencional. Mas não necessariamente eu preciso utilizar essa estrutura. Por exemplo, eu poderia utilizar um for each. Também dá para fazer um for each. E aí a gente faz o nosso for, tá lá. E aí a gente tem algumas diferenças no for each, né? Então a gente vai ter lá um system out print de alguma forma, só que vai mudar como que a gente vai imprimir, né? Então isso daqui muda. Então vou arrancar por enquanto. O for each, ele é um for que vai iterar sobre uma lista, sobre um array, sobre um conjunto de coisas. Então, eu quero fazer as minhas iterações sobre o meu vetor. E aí eu falo para você, vetor é de que tipo? Bem, vetor é do tipo inteiro. Então, eu preciso de uma variável inteira para poder fazer a iteração. Então, eu preciso declarar alguma variável inteira para que eu possa utilizar aqui. Eu vou chamar de elemento. Então, agora, para cada elemento do meu vetor, então, estou declarando uma variável que é do mesmo tipo do vetor. Precisa ser do mesmo tipo? Não. Precisa poder conter o tipo do vetor. Se eu declarasse, por exemplo, long, poderia? Poderia. Por quê? Porque long comporta int. Se eu quisesse fazer aqui, por exemplo, double, poderia? Poderia, sem problema nenhum. Por quê? Porque int cabe perfeitamente dentro de um double. Eu não posso, por exemplo, colocar aqui um short. Por quê? Porque o short é menor que o int. Eu não consigo passar um valor int diretamente para dentro de um valor short. Então, não seria possível. Mas, comumente, a gente vai utilizar aqui o int. Porque o meu vetor é de inteiro. Normalmente, a gente utiliza a variável de iteração aqui do mesmo tipo do vetor. Normalmente, mas não necessariamente. Beleza? Então, eu estou falando aqui, para cada elemento dentro do meu vetor, eu vou utilizar. Agora, eu vou imprimir aqui o elemento. E aí, eu vou imprimir os elementos separados por espaço. E beleza, olha lá, no final eu pulo de linha. Se eu compilar isso daqui, rodar, só para a gente visualizar exatamente a mesma saída, né? A gente tem o mesmo resultado. Não faz diferença nesse caso se eu estou utilizando um for convencional ou se eu estou utilizando um for each. Não faz diferença. O resultado é o mesmo. Mas eu posso ainda fazer a impressão utilizando outras soluções. Por exemplo, vamos abrir. Cadê? Vamos procurar aqui o Java Doc Arrays. Então, procurando o Java Doc Arrays, vamos abrir aqui. Eu estou usando a versão 11 do Java, então versão 11. Belezinha. A classe utilitária Arrays, ela está dentro do Java Util, é uma classe utilitária, assim como o Scanner também é. É uma classe que, em sua maioria dos métodos, eu acho que é a sua totalidade, todos, literalmente todos, olha lá, só para conferir, para não dizer que tem algum que não é. Eu estou rolando, mas só para ver se tudo é estático. Não estou querendo deixar ninguém tonto, não, pelo amor de Deus.
Cara, todos os métodos são estáticos. Então, todos os métodos são estáticos. Todos. Então, todos os métodos da classe arrays, com S, são métodos estáticos. Isso daí é algo muito interessante para a gente. Por quê? Quando todos os métodos são estáticos, quer dizer que eu posso acessar esses métodos sem a necessidade de instanciar um objeto dessa classe. Eu simplesmente fazendo referência à classe, eu posso chamar o método, desde que eu faça o import dessa classe para eu poder utilizar. Então, eu fazendo o import do arrays, eu posso utilizar os seus métodos. E ele tem um método bem bacana, tá lá no final. Cadê? Mais para cima. Que eu acho muito legal, só para lembrá-los, né, da existência. A gente tem um método chamado toString. Existem sobrecargas do método toString. Ele pode imprimir um array de booleano, um array de byte, array de char, array de double, array de float, array de int. Olha, é isso que eu tenho. Eu tenho um array de int, array de long, short e object. Object fazendo, obviamente, a ideia é que ele vai estar chamando a impressão, o toString da classe a qual ele está se referindo aqui. Então, eu tenho a possibilidade de imprimir um array de inteiros, e é o que eu tenho. Ele retorna a representação do conteúdo especificado do array no formato string. Então, ele faz a impressão do que eu quero. Vou fazer, então, uma demonstração de impressão utilizando arrays, beleza? Tem uma diferenciação na saída, mas os elementos ficam separados por vírgula e eles ficam entre colchetes, mas também é tranquilo, preciso fazer o import desse cara. É mais uma possibilidade, né? Então, vamos fazer aqui um import. Import java.util.arrays. Então, essa classe utilitária, ela quebra um galhão para a gente, ela faz aí algumas funcionalidades serem um pouco mais tranquilas para a gente. Então, importei lá o Java Util Arrays. Agora vou utilizar esse cara. Vou pegar aqui, vou deixar mais um bloco separado. Então, aqui vai ter mais um bloquinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer a impressão? Eu vou chamar o nome da minha classe, então, arrays, ponto, o seu método de conversão para string, então, toString, e agora eu vou passar aqui dentro o meu array de inteiros. Como se chama o meu array de inteiros? Está aqui, ó, vetor. Vou passar aqui, vetor. Feito isso, só para ver que tem, né, os parênteses aí, um espacinho, compilando, executando, ele, como eu disse, tem uma representação um pouco diferente. Ele fica delimitado pelos colchetes e os números são separados por vírgula e um espaço depois. Então, os elementos do array ficam separados por vírgula e um espaço. Tem essa impressão um pouquinho diferente, mas é exatamente a mesma saída que a gente tem. Então, são exatamente os mesmos elementos, na mesma ordem, da mesma forma. Maravilha, acabamos de ver as possibilidades de impressão. Ou a gente vai utilizar um for convencional, ou a gente vai usar o for each, ou a gente pode utilizar o toString do arrays. São possibilidades de impressão que vamos utilizar. Diga, Mateuzinho. Professor, no caso, esse arrays ponto, acho que é toString, né? O método, como ele está chamado. Exatamente, isso mesmo. Ele pode, você pode usar ele para passar esse valor para uma variável? Né? Você pode usar, tipo, variável tal igual array toString. Sim, ele devolve uma string para você. Isso aqui é um texto. Mas não é um array, é um texto, então. Né? Ele Porque converteu tá para string. Literalmente, ele converteu para string. Olha certo. aqui o retorno dele, só para a gente ver. Ó, ele devolve para você uma string. Literalmente, ele te devolve uma string. O retorno dele é uma string. Se você quiser ver isso daí, né, a gente pode fazer uma modificação rápida. Por exemplo, né,
Eu vou trocar de void, o método de void, vou colocar aqui string, beleza? Vou converter para string esse cara daqui. E aí, aqui eu vou só comentar para a gente, né, poder utilizar, e eu vou devolver isso daqui. Fazer um return do arrays.toString do vetor. E aí, esse cara, ele vai devolver para a gente esse vetor em forma de string. Vou criar uma variável string para provar que ele está tendo aqui o retorno em forma de string. String saída. E aí depois eu vou imprimir aqui, ó, system.out.println, e aí eu vou imprimir, saída. Só para ver se ele realmente jogou para minha variável, né? Se ele jogou lá para retornou uma string para eu poder utilizar. Compilou, maravilha, compilou, rodou, e olha lá, exatamente o mesmo resultado. É a mesma coisa. Isso aqui é uma string que ele montou. Entendi, professor. Mas, se você como quiser parsear, você pode parsear, né? Você pode fazer o que você quiser com ele. Então, mas daí quando você faz o parse, então, até o colchete conta como caractere, então, certo? Conta. Então, Corretíssimo. então eu não vejo muito a utilidade dessa... É que a utilidade dele é converter para string para imprimir. Porque se você não percebeu a utilidade, quantas linhas eu precisei para imprimir? Ah, Quantas linhas eu precisei para imprimir? Quantas linhas eu precisei para imprimir? agora faz sentido. Entendeu a utilidade dele? Você não precisa fazer um laço, você não precisa iterar o vetor. Ele faz esse processo de montar a string, que é algo que às vezes a gente faz, né? Então, se você quisesse montar essa saída daqui, né? Vou voltar aqui para a gente ter, né? Void, só para não estragar a bagaça. Vou apagar isso daqui. Olha só essa ideia. E se eu quisesse montar uma saída exatamente igual à do arrays to string, eu posso? Posso. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer dessa forma. Vou fazer aqui, utilizando o nosso for convencional, né? O que eu preciso fazer? Por exemplo, vou criar aqui uma variável string saída. E essa string saída, normalmente a gente começaria com ela, né, abre e fecha aspas e adicionando. Aqui não. Coloquei um colchetes. Beleza? Coloquei um colchete. E aí eu estou imprimindo, né? Eu não vou imprimir aqui mais. Eu vou imprimir aqui para fora. Então isso aqui vai ser um ln alguma coisa. Muito provavelmente eu vou imprimir a minha saída aqui. Então o objetivo é imprimir a saída ali no final. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a saída e eu quero concatenar com cada uma das posições do vetor. E depois eu adicionar uma vírgula ali no final. Só que se eu for até a última, né? A gente for até a última, eu tenho um probleminha, né? A gente ainda vai precisar aqui só colocar aqui, né? A gente ainda teria isso daqui também. Para fechar. Executando esse cara, né? Compila, dá certo, roda, e olha aqui o que eu tenho de saída, tá vendo? Eu tenho isso daqui a mais. Se eu não quiser que isso apareça, o que eu preciso fazer? Bem, eu acho simples. Você vem aqui e coloca assim, menos 1. Você não vai até o último elemento. E aí, para facilitar a minha vida, eu vou declarar essa variável aqui fora. Então, vou declarar ela aqui fora. Posição está declarada, ela não vai ser declarada dentro do laço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente isso daqui e colocar aqui e vou arrumar. O que eu quero aqui não é mais isso, é isso. E aí a posição ela vai ser incrementada
vou jogar o último elemento e vai estar tudo beleza, vai funcionar bonitinho aqui. E eu vou imprimir essa saída. Compilou, rodou, e olha lá, a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente teve com o toString. Mas olha o trampo que a gente teve. Dá um trampo absurdo. Se você quiser utilizar com o for each, é pior ainda, porque o for each a gente vai ter que ainda fazer um substring para arrancar aquela partezinha final e colocar o que a gente quer. Por que que eu preciso fazer isso com o for each? Porque o for each eu não posso fazer isso daqui e até a penúltima posição. Ele vai varrer todas as posições. Então, olha o trampo que a gente tem para fazer a execução disso daqui. Uma linha, quantas linhas a gente teve que fazer? Essa daí é a grande sacada do Arrays. Toda vez, então, a gente vai precisar usar? Não, não é toda vez, né? Às vezes a gente não tem interesse de usar o arrays.toString. Às vezes a gente quer fazer a nossa formatação, mudar a forma de imprimir as coisas, e a gente pode sim mudar sem problema nenhum, não é enrosco fazer isso, né? Mas a gente vai ter que, sei lá, se a minha saída eu quero fazer de uma forma diferente, eu não posso usar o toString. Se eu quiser imprimir, por exemplo, um elemento a cada linha, imagina os nossos eletrodomésticos. Imprimir um eletrodoméstico depois do outro, separado por vírgula, vai ser uma birosca de ruim. O negócio vai ficar uma linha absurdamente gigante. O que seria legal? Eu poder imprimir um por linha. Um por linha, maravilha. Então não dá para usar o toString aqui. O que eu quero deixar claro é que você tem várias possibilidades. E não quer dizer que uma é mais certa do que a outra. Quer dizer que, pô, eu prefiro fazer tudo na mão. Faz, não tem problema. Eu vou fazer simples, mas eu quero usar um for each. Beleza. O que eu vou fazer pode ser feito com arrays.toString. Beleza. Não tem problema nenhum. Desde que atenda à sua necessidade de exibição, tá tudo ok. Você só precisa saber que existem as formas diferentes. Então, estou mostrando for convencional, for each e a possibilidade da conversão automática, ó, aspas, né? Automática com o toString. Obviamente, o que o toString faz? Ele faz isso daqui. O toString ele faz isso daqui. Lá por debaixo dos panos pode estar escrito de outra forma, utilizando aí outros nomes, mas é exatamente isso daqui a ideia dele. Ele vai receber o vetor e vai tratar dessa forma. E aí ele vai devolver em formato string. O que ele está te devolvendo é exatamente a saída, que é a string dele. Ele está te retornando a saída. É a única coisa que modificou. Essa é a grande sacada dele. São possibilidades de utilização. Qual você vai usar? Qual você quiser. É aquele esquema. Eu uso println ou printf. Usa qual você quiser. Ah, eu uso while, do while, for each. Usa qual você quiser. São possibilidades. Não estou restringindo a nenhuma. Eu vou fazer aqui a utilização, cada hora eu vou usar uma, vou mudar, justamente para a gente ver possibilidade de utilização. Então, a grande sacada é essa, ver possibilidade de utilização. Agora que a gente conseguiu imprimir, e a gente viu várias possibilidades de impressão, então eu vou só comentar esse cara grandão daqui, e vou deixar... Cadê? Vou deixar aqui uma linha chamando lá o método toString, que vai dar exatamente o mesmo resultado, né? Então ele está lá dando exatamente o mesmo resultado. Perfeito. Aqui vou deixar comentado para que vocês possam ver as possibilidades, né? E aí é só descomentar uma, comentar a outra, você muda. Agora que a gente fez a impressão, vem algumas ideias que eu gostaria de discutir. E eu gostaria de saber qual que é o professor de maior carga horária, né?
imaginando que essas são cargas horárias de professores de uma instituição de ensino. Então, eu gostaria de saber qual que é a maior carga horária de um professor. Então, vamos criar aqui uma variável para receber essa resposta, né? Então, int maior carga horária. E aí eu quero descobrir qual que é a maior. Então, vou criar um método de busca maior. E aí, esse busca maior, eu vou passar aqui as minhas cargas horárias, né? Vou passar aqui as cargas horárias. Beleza. E ele vai ter aqui a maior carga horária. E eu vou imprimir. Depois, system.out.print, escreve certo, pelo amor de Deus, println. A gente vai imprimir aqui, por exemplo, né? A maior carga horária é... E aí a gente vai colocar aqui maior carga horária. Vou só dar uma quebrada, né? Vou jogar isso aqui para baixo, só para que caiba na mesma tela, para que a gente possa visualizar. Então, ali, ó, maior carga horária. Só essa impressão daqui. Eu criei um método novamente. Sim, criei um método novamente. Gostei da ideia de criar métodos e a gente vai tentar se acostumar a utilizar da criação de métodos para facilitar a nossa vida. Então, esse método daqui se chama busca maior. Vou criar esse cara aqui. O nome dele é busca maior. E aí, essa é a estrutura do método. O que ele busca para mim? Ele vai buscar aqui um vetor, né? Ele tem um vetor qualquer aqui. Ele vai receber um vetor de cargas horárias e eu vou ter que verificar esse vetor. Ele devolve para mim, agora ele devolve alguma coisa. E o que ele devolve? Ele devolve um valor numérico para mim. Eu vou colocar aqui para ele devolver, então, um inteiro. Então, a minha ideia é justamente aqui, devolver esse inteiro. Estou devolvendo um inteiro. Novamente, se esse método é para ser trabalhado, utilizado dentro de uma classe sem a necessidade de instanciar um objeto para acessá-lo, a gente precisa transformá-lo em estático, ou seja, ele pertence à classe e não à instância da classe. Então, aqui ele vai pertencer à classe, posso chamá-lo sem necessidade de instanciar objetos. Isso aqui é um vetor de inteiros, então eu posso colocar aqui um int para poder fazer essa referência. Perfeito. A gente pode fazer desta forma aqui, buscar a maior carga horária. Ou ainda, né? Eu acho que ainda a gente pode saber se eu sei, por exemplo, quais foram os professores, imaginando que consultei os meus professores por ordem alfabética, né? Então, aqui por exemplo, aqui é o Albertino, aqui é o Bruninho, aqui é o Claude, aqui é o Dionésio e aqui é o José Everson. Foi em ordem dos nossos 5 professores. A gente verificou aí quais são as cargas horárias de cada um deles, né? Então, a gente fez aí de uma forma para identificar. Ao invés de trazer qual é a maior carga horária, eu posso pensar em trazer a posição da maior carga horária. Então, eu poderia trazer aqui posição da maior. Eu busco a posição da maior carga horária. Eu vou imprimir aqui posição da maior carga horária. Posição da maior carga horária. Só para a gente acompanhar. Vou trazer posição por enquanto. Vamos fazer, então, com que isso daqui seja possível. Vamos criar o algoritmo para que ele traga para a gente a maior das cargas horárias. Como que o meu algoritmo tem que funcionar, né? Como que o algoritmo de buscar o maior dentro de uma listagem
funciona? Bem, eu tenho que imaginar assim. Eu vou trazer como maior carga horária, quando eu entrar no busca maior, a primeira posição desse conjunto de dados. Então, qual que é a maior? A maior é 16. Beleza? Estou dizendo que a maior é a primeira. Comecei. A maior é a primeira. Eu guardei a primeira aqui. Essa aqui é a maior. Agora, eu posso começar a testar. A que eu tenho é maior que essa? Não, é igual. Não faço nada. A que eu tenho é maior que essa? Eu falo assim, não, não é maior, é menor. Opa, é menor? Então quer dizer que essa daqui é maior do que o que eu tenho? Então quer dizer que a que eu estou olhando agora é maior do que a que eu tenho guardada? Sim. A que eu estou olhando nesse exato momento aqui é maior que o valor que eu peguei, que era o 16. E o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar essa posição nova. Então, guardei essa posição nova. E aí eu continuo testando. É maior? Esse daqui é maior do que o que eu tenho guardado? É maior que o 40? 4 é maior que o 40? Não, não faço nada. 64 é maior que 40? É, 64 é maior que 40. Guardo essa posição. 30 é maior que o 64? Não, não é. Não faço nada. E agora o que eu faço? Eu devolvo, então ele vai devolver para cá qual que foi a posição que eu encontrei que tem o maior dos valores. Pode ser dessa forma. Então, vamos criar essa estrutura de busca simples, né? Que a gente pode montar agora da seguinte maneira. Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos contar as coisas. O primeiro passo, eu preciso descobrir qual que é a maior carga, né? Eu preciso descobrir aí qual que é a posição da maior carga. Então, eu preciso descobrir aqui qual que é a maior posição. Int maior posição fica parecendo que eu estou procurando a posição de maior valor. Eu vou colocar aqui maior carga horária e eu vou guardar a posição. Então, aqui, ó, maior carga. Como eu disse para você, qual que é a maior carga? É a que está na primeira posição. Pronto. É a que está na primeira posição. A maior das cargas, por enquanto, é a que está na primeira posição. Ela é a maior de todas? Não sei, porque eu não olhei as outras. Mas, por enquanto, ela é a maior. Agora que eu sei, tenho uma possível comparação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forma com que eu passe por todas as cargas horárias, que foi exatamente o que eu falei. Eu vou testar essa e essa. Vou passar por todas e vou comparar com a que eu tenho. Então, eu vou fazer esse processo. For. E aí a gente vai trabalhar montando um laço. Então, vamos começar lá por posição atual igual a 0. A posição atual tem que ser menor que o tamanho do vetor. E eu vou incrementar de 1 em 1. A atual vai ser incrementado de 1 em 1. Atual mais mais. Agora que eu fiz o meu laço de iteração para eu passar por todos os elementos, eu preciso fazer um teste. Eu preciso comparar. Eu preciso saber se aquela posição que eu estou comparando, se ela é maior que aquela posição que eu disse que era maior. Então, eu tenho que fazer esse teste. Vou fazer um if e vai ter um teste aqui. O que eu quero testar, então? Eu quero testar se o meu vetor, em uma determinada posição, se ele é maior que o meu vetor em uma determinada outra posição. Ela é determinada, eu tenho que saber. Então, eu vou comparar aqui. Se a posição atual que eu estou olhando no meu vetor
for maior que a posição que eu acho que tem a maior carga horária, se a posição que eu estou olhando agora ela for maior que a posição que eu acredito que tenha a maior carga horária, o que acontece? Se a posição atual é maior, quer dizer então que isso daqui é a minha maior carga horária. Então, eu tenho que falar que a maior carga horária vai ser igual à posição que eu estou olhando atualmente. Vamos ver agora, vamos voltar agora e entender. Eu fui lá e peguei aqui o 16, eu guardei o 16. Tá lá, 16 eu guardei. E aí eu venho e comparo. O 16 que eu estou olhando aqui é maior que o 16 que eu tenho aqui? Não, não é maior. Não faço nada. Incremento, vou para a próxima. 40. Estou olhando lá o 40. É a posição atual, 40. É maior que o 16 que eu tenho guardado aqui? É maior. Opa, então quer dizer que o 16, a posição que eu guardei aqui, que tem o 16, ela não é mais a maior. Qual que é a posição maior? A posição do 40. E eu vou lá e pego a posição do 40. Vim aqui e peguei a posição do 40. Guardei. Então, aquela posição atual é a maior que eu tenho. Guardei isso daí. E eu vou repetir esse processo até o final do array. Vou passar por todos. E desta forma, eu descubro qual que é a posição aonde tem a maior carga horária. O que eu preciso fazer aqui ao final de tudo, né? Depois que ele executar esse processo, depois que ele passar por este laço, eu preciso retornar, porque aqui eu retorno um valor int, um valor inteiro, eu preciso retornar qual que é a posição da maior carga. Perfeito. Ele acaba de devolver para a gente a posição aonde tem a maior carga. Vamos rodar o nosso programa para a gente ver, né? Vou rodar ele, então. Compilei? Compilou, rodando. Olha que legal. Ele falou que a posição da maior carga horária é a 3. Então, vamos ver. 0, 1, 2, 3. Literalmente, posição de índice 3. A maior posição é, quer dizer, a posição aonde tem o maior valor de carga horária é a posição 3. Se você mexer na ordem disso daqui, você vai ver exatamente essa dança, né? Você vai ver que eu posso colocar, por exemplo, a maior carga horária, eu posso colocar aqui, por exemplo, alguém tem uma carga horária de 80. Então, se eu rodar, e olha lá, a maior posição, segundo o que ele disse, está na posição 0 do nosso array, 80. Está lá. Ah, e se eu colocar alguma coisa no final, na última? Então, eu coloquei aqui 100. Alguém tem uma carga horária de 100. Compilou, rodou, olha lá, a gente tem posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição de índice 6, tem a maior carga. Então, vamos exibir qual que é o valor que eu estou vendo como maior. Porque aqui eu tenho a posição da maior carga horária. Eu quero ver o valor. Eu quero saber qual que é esse valor daí, né? Então, eu vou fazer aqui mais uma impressão. Opa! System.out.println. E agora eu quero imprimir aqui posição da maior, né? Da maior carga horária. Não precisa desse aqui, posição da maior carga horária. Valor da maior carga horária. E aí a gente quer saber esse valor. Como que eu vou visualizar isso daí, né? Então, para visualizar o valor, eu tenho que pegar e chamar o nosso array carga horária, e eu tenho que passar aqui dentro dos colchetes a
posição da maior carga horária. Então, só vou afastar as coisinhas aqui para ficar claro, para enxergar tudo. Ó, aí a gente tem lá exatamente agora o valor. Vamos ver se ele vai trazer o 100, né? Essa é a ideia. Eu quero ver se ele traz o 100. Compilando, rodando. E olha lá que bonitinho, ele realmente nos trouxe o valor 100. Vamos experimentar, né? Fazer aqui, eu vou apagando para a gente testar. Ele vai ter que trazer o 80, né? Então, compilando, rodando. Olha lá, ele trouxe para a gente o 80 na posição 0. Na posição 0, tem a maior carga horária, e a maior carga horária é 80. E, por exemplo, vou apagar isso daqui. E agora, vamos supor que eu tenha o 64 repetido, né? Eu tenho 64 uma vez, 64 duas vezes. Qual é a posição que ele vai mostrar para a gente? Deixa eu rolar aqui, ó. Com base nesses dados, a gente tem valores repetidos do maior. O maior aparece duas vezes. Tem duas ocorrências do maior valor. Qual é a posição que ele vai apresentar? Posição 0 ou posição 5? 0, 1, 2, 3, 4. Não, 0, 1, 2, 3, 4. 4, perdão. Só para deixar aqui, né? Esse cara está na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Ele vai mostrar o 0 ou ele vai mostrar o 4? O 64 é certeza. A gente está vendo que funciona. O problema é qual que é a maior posição. Ele vai mostrar o 0 ou ele vai mostrar o 4? Vou deixar aqui o código para você visualizar. Ele vai mostrar o 0 ou o 4? O 0. O 0. Alguém discorda do Felipe? Não? Concordam? É uma boa pergunta também, né? Concordam com o Felipe? Vamos ver. Compilando. Executando. Ele vai mostrar a primeira ocorrência. Aí a pergunta é: por quê? É uma boa pergunta também, né? Por que que ele mostrou o 64 da posição 0 e não o 64 da posição 4? Essa eu vou deixar para os universitários responderem. Olha aí o código. Por quê? É uma boa pergunta, né? Maior que isso. Ô, professor. É porque Diga, é Matheus. menor, não é menor igual. Exatamente. Tudo é baseado nesse probleminha daqui. É porque é um maior, não é um maior igual. Se eu tivesse um maior igual, então olha só, maior igual. Coloquei um igualzinho ali. Compilei, executei, e olha lá, está no índice 4. Que beleza, né? É um problema. Sim, é um problema. E isso daí é importante a gente entender que existe esse problema, sim. Isso é algo que acontece normalmente. E um detalhe que eu acho que é muito importante: um sinal de igual, ele muda a resposta totalmente. Um sinal de igual, ele mudou. Ele não deixou de ser maior, ele se transformou em maior igual. De maior mudou para maior igual. Você deixou de pegar a primeira ocorrência e começou a pegar a última ocorrência. Então, são detalhes muito importantes que a gente precisa entender e perceber.
o sinal faz muita diferença. E vamos começar a analisar o nosso código, né? Agora que a gente já montou, né, o nosso código, está bonito, está funcionando, a gente já percebeu que ele funciona, que se eu colocar aqui esse bendito igualzinho, ele vai procurar a última ocorrência. Se eu tirar o igual, ele procura a primeira ocorrência. Então, por conta de um igual, ou ele acha a primeira ou ele acha a última ocorrência. Então, vou deixar sem por enquanto. O que eu gostaria de perguntar para vocês? Eu tenho aqui, nesse caso, né, 6 elementos, né? Então, aqui tem um total de 6 elementos. Total de 6 elementos. Um tamanho 6. Tem um array de tamanho 6. Ok? Tamanho 6 no nosso array. Se eu tiver um array de tamanho, vamos pensar em um tamanho 6 milhões de posições. Esse algoritmo, ele é bom ou esse algoritmo é ruim para um array de 6 milhões de posição? Boa pergunta, né? Funciona. Funciona. Realmente, ele funciona. Isso é uma verdade, ele funciona. E aí, a gente tem vários pontos que podem ser discutidos. Só porque ele funciona, quer dizer que esse código que escrevemos, ele é um código bom? Que essa técnica relação de ao que não busca, funciona é ótimo. com relação ao que não funciona, ele é ótimo. Perfeito. Mas não é porque funciona que você consegue usar. Esse é um problema também que a gente tem. Então, se der pau, tem que recomeçar. É um grande problema que a gente tem. É um problema absurdo que a gente tem. Quando a gente faz uma busca, e é uma busca simples, é uma busca sequencial, que vai contando, vendo, testando elemento a elemento, isso daí é uma das piores possibilidades que a gente tem. Vamos ver quantos testes e quantas comparações, quantas iterações ele faz. Então, eu acho que seria legal ver aqui quantas vezes ele faz esse esquema de testar, né? Eu vou criar umas variáveis para a gente verificar quantas vezes ele acontece, né? Vou declarar... Oi, diga, Felipe. Nesse caso, não seria todas as vezes, porque ele vai passar por todos, sem exceção. Sim. É a melhor solução? Não sei, vamos testar, vamos ver se a gente pode melhorar o nosso código a partir de agora. Se você considerar que ele tá, se ele estiver no primeiro índice, não, vai ser o pior. Vai ser dado desnecessário. Processamento à toa. Processar à toa, correto, é isso mesmo. Vamos contar, então, vamos colocar aqui algumas estruturas para que a gente possa ver isso acontecendo. Vamos ver o que a gente consegue ver. Porque quando a gente está falando, né, passa meio desapercebido, né? Fica meio sem prova. Vamos provar. Vou fazer aqui a declaração de uma variável inteira. Eu vou chamar ela de... O que eu quero ver aqui? Testes. Eu quero saber quantos testes ele fez. Quantas análises ele fez, né? Então, quantos testes ele fez? Começando em 0. E aí eu vou declarar mais uma variável para contar a quantidade de vezes que ele entrou dentro do if e fez essa troca de valor. Então, eu vou contar a quantidade de trocas. Trocas. Testes e trocas. Tá bom. Eu não sei porquê, eu tenho costume de usar isso sempre. Mas beleza. Tá tudo zeradinho. Perfeito. Vou começar, então, o meu processo aqui. A primeira coisa, eu vou preparar essas variáveis. Testes
igual a 0. Testes igual a trocas igual a 0. Está tudo zerado. Estou só iniciando as minhas variáveis, testes e trocas. Estou iniciando elas zeradinhas. O que eu quero ver? Eu quero saber quantas vezes ele passou aqui dentro. Então, aqui eu quero ver quantas vezes ele fez o teste. Estou contando os testes. E eu quero saber, agora, quantas vezes ele entrou dentro desse if e fez essa troca. Então, trocas mais. Porque ele fazer o teste não indica que deu positivo, que ele teve que trocar. Então, eu estou contando o teste e estou contando trocas. E aí, vamos ver. E, ao final, ele vai fazer esse processo e eu quero imprimir a quantidade de testes e a quantidade de trocas. Vou imprimir essas duas informações. System.out.println quantidade de testes. E aí eu vou imprimir aqui testes. Opa. E eu agora quero a quantidade de trocas que ocorreu. Trocas. Quantidade de trocas. Vamos ver. Compilou. Testes, trocas. Tem que ser static. Beleza. Compilou. Tá tudo certinho agora. Rodou. Olha lá que legal. A partir desse momento, aqui, ó. Ele fez 6 testes e fez nenhuma troca. Por quê? Porque o elemento estava na primeira posição. Se eu não tivesse, por exemplo, vamos fazer lá aquela troca colocando o igual, né? Vou colocar o igual aqui. Compilou, rodou, ele fez 6 testes e fez 2 trocas. Fez 2 trocas. Vamos imaginar, volta lá. E se eu trocasse esses elementos? Por exemplo, eu vou arrancar esses caras aqui, deixar como esse valor aqui original, né? Agora temos 5 elementos. Vamos ver o que acontece com esses valores que a gente colocou, né, inicialmente. Ele fez 5 testes e 2 trocas. E quais foram as trocas? E quais foram os testes? Eu gostaria de saber quais foram as trocas e quais foram os testes. Eu gostaria de ver quais foram as trocas e quais foram os testes. Vou imprimir essa informação. Só para que vocês acompanhem, vou colocar aqui um // log. Então, só para saber o que é parte de informação que a gente está gerando, beleza? Então, só para saber o que é a parte da nossa visualização do que está acontecendo no nosso programa, né? Isso daqui é log, isso daqui é log, isso daqui é a parte de log. A gente está logando informação, guardando, escrevendo, gerando informação sobre o que está acontecendo. O que eu quero imprimir, nesse momento, é um teste também. Então, também será uma informação de log. System.out.println. E eu quero imprimir exatamente esse teste. Eu quero imprimir isso daqui. Essa informação é que eu quero fazer a impressão aqui. Eu quero imprimir esse negócio. Então, eu vou escrever aqui o que eu quero, né? Isso daqui é um teste. Então, eu vou colocar testes, eu vou colocar assim. Isso é um teste. Só para ficar separado. Ele vai imprimir
isso daqui. Então, eu quero saber essa informação daqui toda. Então, vou imprimir isso daqui tudo. E eu vou imprimir, além disso, eu vou imprimir mais só para poder ver mais detalhes. Agora, ainda é um teste e eu vou substituir esses valores. Então, eu quero isso daqui. Só que eu quero mais detalhes ainda. Eu ainda quero saber qual que é o valor da posição atual. Então, eu vou colocar aqui atual. E eu quero imprimir a posição atual. Opa, opa, opa. Cadê o que eu quero? Aqui. Pronto. Ô, dificuldade. E aí eu vou fazer essa comparação lógica. E eu quero escrever aqui maior carga. Ele vai imprimir o valor da maior carga. E assim, estou escrevendo um monte de coisa. Quero ver. Quero ver. É literalmente isso que eu quero aqui. Isso daqui já vai fazer algumas impressões. Deixa eu ver se eu não errei nenhum parênteses, não. Olha só aqui a quantidade de coisas que ele verbosou, né? Ele jogou para fora. Então, ele fez o teste da posição atual com o vetor. O vetor na posição maior carga, que é 16, ele comparou com 16. A posição atual vale 0 e eu estou comparando com a posição 0. A posição atual. Desculpa, a posição atual é incrementada, então ela é incrementada em mais 1, então ela passa a pegar aqui a posição atual, agora vale 1, então ele está pegando aqui posição 1, e ele vai justamente fazer o teste. 40 é maior que 16? É maior que 16. Então aqui ocorre uma troca. Isso aqui eu sei, ocorreu uma troca. Depois ele vai testar se a posição 4 é maior que a 40, então agora o 16 não é mais a posição que eu tenho como maior, é a posição onde tem o 40. Ele atualizou lá a carga, a gente ainda não colocou isso, mas ele atualizou. Ele vai testar então se o 4 é maior que o 40 que a gente colocou. Não é, não faz nada. Depois o 64 maior que o 40, a segunda troca. Então a gente fez aí a segunda troca, né? E depois ele contou mais um teste. Cadê? Ele está contando alguém a mais aqui, porque ele está contando. Não, tá certo. Contou duas trocas. Contou duas trocas. Perfeito. Está contando as duas trocas. Joia. Ele fez aqui 1, 2, 3, 4, 5. São exatamente 5 testes que ele fez e ele fez duas trocas. Eu quero ver essas trocas agora. Então, vou tochar mais uns log aqui para a gente ver esse bagulho saindo para ver o que está acontecendo, né? Log. Eu quero ver agora, imprimir a informação que a carga atual foi modificada, né? Então, isso aqui vai ser até depois. Não pode ser aqui, já que é depois que foi modificada, né? Então é depois. Log. System.out.println. Eu vou imprimir aqui só para a gente ver diferente. Esse cara aqui vai ser... Putz, grila, e mão quente. Troca. Então, esse aqui é teste, esse aqui é troca. E aí, ele fez a troca, agora maior carga, recebe, vou colocar assim, cadê? Recebeu, e aí eu vou colocar aqui maior carga. Recebeu o valor da maior carga. Então, ocorreu a troca nesse momento.
só para a gente visualizar quando que acontece. Compilou, rodou, e olha só o tanto de coisa agora, né? Vamos ver. Ele vem, faz o teste da comparação. E ele pega 16 e compara para ver se 16 é maior que 16. De que forma? Ele pega a posição 0, que é a posição atual, que é aonde começa o laço, e ele começa com a maior de todas, que a gente disse que é a primeira, que é 0. Então, 16 ele compara com 16. Isso daqui é uma comparação inútil. Você concorda comigo que a primeira, ela não é maior, ela não é menor, ela é igual, então eu não precisaria testar a primeira posição. Eu não precisaria testar a primeira posição, porque ele está comparando ele com ele mesmo. Então aqui, olha, ele está testando posição 0 com posição 0. É inútil. Na visualização, não daria para você colocar só um traço dividindo um do outro? Um traço dividindo um do outro? Como assim? Um espaço em branco só para dividir para ficar um enterzinho? Pode? De cada loop. Vou fazer aqui, cadê? Valeu. Nossa, muito melhor. Olha lá. Agora, começando de novo. Então, ele testou a posição atual com a maior. A maior vale 0. Tá lá, 0. Ele está testando com 0. Esse cara daqui é a primeira iteração do vetor, não está valendo de nada. A gente está gastando ela à toa, né? Não vai fazer troca, não vai fazer nada nunca. Nunca. Então, isso aqui não está servindo de nada. A segunda vez que ele fez o teste, ele testou agora a posição 2, então ele está testando o índice 1 com o índice 0, que é o que ele achava que era o maior, né? O 0 está lá guardado como sendo a posição onde tem o maior, a primeira. E ele percebe que o 40 é maior que o 16, já que ocorre a troca. Então agora o 1, que é a posição, é jogado para dentro da variável maior carga. A gente jogou isso aqui para cá. E aí agora, beleza. Ou seja, ele não aponta mais para o 16, ele está apontando agora para o 40. Então, o maior carga está apontando para um índice aonde tem o valor 40 ali. Aí, o que acontece? Ele faz o teste depois novamente. Vem e faz o teste. E o que esse teste vai falar? Que ele vai testar o valor 4, testando para ver se é maior que o valor 40. Então, ele está testando se o 4 é maior que esse daqui que eu acho que é o maior. Não é. Então, ele vai pular. Ele vai testar agora se o 64 é maior que o 40. Então, ele está testando aqui. O 64 é maior que o 40? Quem está na posição 3 é maior? Quem está na posição que eu achava que tinha o maior? Sim, é maior. Se é maior, ocorre a troca. E aí, o índice da nova maior posição, que é a posição atual, vai para a maior posição que a gente tem lá dentro. Então, agora a maior carga está na posição de índice 3. Segunda vez que ele fez a troca. E aí ele faz mais um teste. Agora o maior está apontando aqui para o 64 e ele vai testar se o 30 é maior que isso daqui. O 30 não é maior que 64, ele não faz nada. Isso daí contou, então, que o 3 é a posição, olha lá, foi a última vez, né? O 3 é a posição aonde tem o maior valor. Eu consigo saber qual que é o valor, que é o maior. A contagem de trocas a quantidade de testes é 5, e eu fiz 2 trocas. E nas nossas conversas deu para perceber que a primeira vez que eu estou testando não é para ser testado o 0. Porque se eu disser que a primeira posição do meu array é a maior e eu estou testando com a primeira posição de novo, é idiotice. Porque é ela mesma, não vai acontecer nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso testar a primeira. Logo, eu tenho que começar depois da primeira. Qual que é o índice da posição depois da primeira? 1. Parece bobeira, mas é um detalhezinho que você ganhou em um teste.
Então, comparando agora, olha lá, a gente vai ter como resposta, a gente não tem mais 5 testes, a gente tem 4 testes. Já melhorou. Então, a gente tem 4 testes agora que a gente está fazendo e ocorrem 2 trocas. E aí, a gente pode ainda discutir algumas coisas. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou fazer isso daqui, ó. Quatro, 16, 40. Aqui é um 30. Então, é isso daqui. Então, aqui pode ser um 4, depois aqui um 16, depois do 16 é o 30, 40, 64. Eu coloquei 3 casos que são importantes da gente avaliar. O primeiro são os dados aleatórios bagunçados, que você não tem ordem nenhuma. O segundo é com os dados ordenados de forma crescente. E o terceiro caso, os dados ordenados de forma decrescente. Essa nossa técnica, ela pode ser interessante para alguma coisa, né? Será que ela é melhor para um caso intermediário, onde os dados não têm ordem nenhuma? Ela é interessante para quando os dados estão ordenados de forma crescente? Ou ela é interessante para quando os dados estão ordenados de forma decrescente? Então, vamos entender agora. Eu vou comentar de forma aleatória e de forma decrescente. Vou deixar somente o de forma crescente para a gente ver. Compilando, rodando. Olha que interessante como resposta. A gente fez 4 testes e ele fez 4 trocas. Então, quando os dados estão de forma crescente, ele vai ter que trocar todas as vezes. Então, ele vai ter que fazer esse if todas as vezes, vai ter que entrar e fazer o processamento dele todas as vezes. Se eu utilizar agora os dados de forma decrescente, compilando, rodando, existe uma diferença considerável. Por quê? Porque ele continua fazendo as 4 iterações, os 4 testes, mas ele não faz nenhuma troca. Então, a gente tem aí algumas coisas que a gente consegue tirar de informações, né? Então, a gente tem que roda os testes, mas que a gente não está pegando exatamente a melhor opção de tudo. Isso daqui... Pois não, Felipe? Pode parecer pergunta besta, mas... Não, nenhuma é besta. Pode perguntar, por favor. Nesse caso, você não usaria nenhuma estrutura se eles já estivessem ordenados em carga crescente ou decrescente. Ou precisaria usar? Porque se eles já estão ordenados, não precisa. Aí eu te falo, você sabe que eles estão ordenados ou você supõe que eles estejam? Faz sentido. Entendeu? A sua pergunta não foi ruim, não. Perfeita. Muito legal. Não foi boba. Muito pelo contrário, legal. Porque aqui eu estou jogando valores, mas eu não sei se eles estão ordenados ou se eles não estão ordenados, ou se é crescente ou se é decrescente a ordenação, se eles estiverem em alguma ordem. Como eu não sei a ordem, eu posso ver o melhor caso, eu posso ver o pior caso e eu posso ver o caso médio. Então, quando a gente faz um algoritmo, quando a gente faz um codigão e a gente roda ele e a gente não sabe efetivamente quando é a melhor das posições, como que os dados que a gente vai estar analisando estão dispostos, a gente tem 3 possibilidades de análise. A primeira é quando os dados estão realmente bagunçados, você não sabe a ordem. A segunda é quando ele está em ordem crescente. A terceira é quando ele está em ordem decrescente. Obviamente, se você sabe que ele está em ordem crescente, o que você faz? Você pega o último elemento.
Se você sabe que ele está em ordem decrescente, você pega o primeiro elemento, ele é o maior, e acabou. Mas quando você não sabe, e a gente está fazendo testes para verificar o desempenho do nosso algoritmo, a gente testa com ordenado crescente, ordenado decrescente, os dados bagunçados. E aí a gente consegue ver quando que ele tem uma performance melhor. Quando eu coloco tudo ordenado crescente, decrescente ou bagunçado. Nesse exemplo aqui, em ordem crescente, ele é o pior dos casos. A melhor situação é quando ele está em ordem decrescente. O caso médio para a gente ainda continua sendo aí quando ele está com os dados bagunçados. Vamos brincar, dar uma olhada nesse algoritmo, deem uma fuçada, olhem com carinho, experimentem, por exemplo, trocar aqui o sinal de maior para maior igual, e aí você verifica quantas trocas que acontecem, o que, que ele faz, qual que é o melhor dos casos, né? Quando ele está crescente, decrescente ou está tudo desordenado. E aí você começa a olhar e entender o funcionamento do seu algoritmo. Hoje a gente fez um apanhadão geral de um monte de pequenas teorias que elas estão meio jogadas no espaço. E aí, conforme o passar dos dias, a gente vai amarrando isso daí e a gente vai trazer para a nossa disciplina de estrutura de dados para melhor entender o que, que a gente está tratando, o que, que a gente está fazendo com os nossos dados. Beleza? É isso daí, pessoal. Obrigado mesmo de coração pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente continua.